Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 28. Livro de nossa irmã Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. O tema: companhias espirituais. Nós ainda nos encontramos nesse tema maravilhoso, companhias espirituais. Conforme esclarecemos no primeiro vídeo, dando-se sequência, nossa irmã Sueli dizendo-nos da seguinte forma: no passado, sabemo-lo hoje, escolhemos o lado das sombras, trilhando os caminhos tortuosos. Então, o vídeo anterior nós praticamente empregamos esse assunto, procurando esclarecer a questão dessas companhias, dessa pecaminosidade, desses vícios e tudo mais. Então, o lado das sombras, trilhando caminhos tortuosos, tentadores, e que nos parecia belos. No princípio, tudo nos parece belo. Essa certeza nós temos de que todo aquele que não raciocina com bom senso, quase sempre lá adiante, ele se frustra, ele se decepciona. No princípio, quando a humanidade não raciocina, quando a humanidade não analisa, quando a pessoa não age com bom senso, com prudência, lá adiante, ele se decepciona, ele se frustra, porque ele percebe que o mel, por mais doce que seja, ele se torna enjoativo com o passar do tempo, conforme a pessoa o usa. Faça você um teste. A primeira colher de mel que você leva à boca é uma delícia. Isso é psicologia. A primeira colher de mel que você leva à boca é uma delícia. Porque novidade é algo novo. Ali há tantas expectativas. É o desconhecido que você ainda não experimentou. Não é verdade? E quase sempre o lobo, ele vem disfarçado de ovelha, o que leva a pessoa a se frustrar muito mais. Então é aquela expectativa
de algo diferente, do novo, do belo fisicamente, daquela aparência bela, linda, o desconhecido. Então tudo é gostoso a primeira vez. Mas há aqueles que se frustram com o tempo, como há também aqueles que se frustram na lua de mel. Mas como assim? A expectativa tão grande na lua de mel, a expectativa tão grande que a lua de mel não sai lá conforme você gostaria que fosse. Você idealizou algo. Você imaginava uma coisa. Depois, no momento, você percebe que não era nada aquilo que você havia idealizado. Aí vem a frustração. Tem algumas pessoas que se frustram na lua de mel. Tem algumas pessoas que se frustram e que se decepcionam com o passar do tempo. Isso é psicologia. Só quem entende de psicologia, mas não a psicologia de Carl Gustav Jung, a psicologia cósmica universal, à luz da doutrina dos espíritos. A psicologia à luz da doutrina dos espíritos, porque esta remonta às causas. Esta te mostra o efeito da causa. Por isso, esta psicologia leva as pessoas, a humanidade, de certa forma, a parar e pensar. Se ela não para e se ela não pensa, se ela não procura solucionar aquele probleminha, ela adoece. É o motivo da ansiedade, da angústia, da melancolia, da depressão. É o motivo pelo qual os hospitais encontram-se abarrotados. É o motivo pelo qual a humanidade clama todo tipo de doença, sem estarem doentes. Elas mesmas aceitaram, desde o princípio, a intoxicação. Intoxicação a qual chegou o momento que, não dando conta de se livrar, se enferma. A primeira colher de mel que você leva à boca é uma delícia. A segunda colher, o teu estômago já aceita, mas ele não aguenta a terceira colher. Mas você, ou
a humanidade pensa assim: eu vou comer esse mel todo agora. Bilhões de pessoas agem assim, afoitas, precipitadas, e se entregam aos tóxicos. Tóxicos em todos os sentidos. Tóxicos mentais. Tóxicos sentimentais. Porque os sentimentos também negativos são tóxicos. Sentimento negativo nos intoxica. A pessoa pega aquele litro de mel e coloca em uma vasilha e pensa assim: eu vou ingerir todo esse mel agora. É direito dele. Não é verdade? Só que depois que ele termina de ingerir aquele litro de mel, aquele mel todo, ele começa a vomitar. Porque é indigesto. Tudo em excesso é indigesto. Tudo caracteriza, em excesso caracteriza obsessão. Tudo em excesso caracteriza suicídio. Depois que a pessoa vomita bastante, a pessoa é levada ao médico. E nós conhecemos casos de pessoas que, por excesso de doce, de açúcares no organismo, foram internadas. De forma que não são só as coisas, como, por exemplo, álcool, drogas, que manda a pessoa para os hospitais, não. Doce também manda a pessoa para o hospital. Altera a glicose da pessoa, o colesterol, aliás, da pessoa. Excesso de churrasco manda a pessoa para o hospital. Mas são poucos que analisam. Então, no princípio, tudo é belo. Dizendo que há aqueles que se frustram no primeiro dia da lua de mel. E por que não conseguem ali, naquele exato momento, resolver o problema o qual se deparou com ele, vem lá uma vida toda pela frente de frustração e de decepção. Aí você pode me dizer, mas não é a prova e a expiação da pessoa? Ninguém retorna ao corpo físico premeditado a sofrer angústias, melancolia, ansiedade, depressão. Cada qual passa por todos esses processos devido ao livre-arbítrio, que é o direito de escolha e também o consentimento. Você consentiu, você consente, você aceita.
Então, optamos pelo gozo material. A humanidade opta pelo gozo material. Então, não há necessidade de discorrer a respeito desse gozo material, de tudo que representa Barrabás. Mas é interessante. Mesmo assim, a humanidade não acorda. É interessante que muitos deixam para acordar depois que já perderam. Quantos milhões de pessoas, depois que perdem a saúde, passam a correr atrás da saúde dos médicos através dos medicamentos? Quantas pessoas, enquanto têm ao lado ali uns e outros, não dão valores, não respeitam, não amam, não consideram, deixando para respeitá-los, para amá-los, para considerá-los, só depois que os perdem fisicamente. Então, optamos, pelo gozo material, escolhendo a estrada do crime, mais clara e objetiva que nossa irmã Sueli Caldas Schubert, impossível. Escolhendo a estrada do crime, onde nos chafurdamos de corpo e alma, nos chafurdamos, nos mergulhamos naquele pântano. Observe, nos chafurdamos com a nossa loucura, com a nossa insânia, com o nosso desequilíbrio. Observe que nadar em uma piscina limpa é fácil, principalmente para aqueles que sabem nadar. Agora, encha aquela piscina de lama para você ver. Nem mesmo esses célebres atletas conseguem sair do lugar. Pegue uma piscina, encha-a de lama e jogue uma pessoa no centro dessa piscina para você ver. E marque em um cronômetro o tempo que ele gastará para ele se livrar daquela lama. É preciso ficar atento, porque na situação de chafurdando, ele pode morrer asfixiado na lama. Assim é a situação que encontra a humanidade, chafurdada nos vícios, chafurdadas na loucura, na insânia.
na fantasia, na ilusão, no comodismo. Como iniciamos hoje, conforme iniciamos hoje, esse tema, ele é emergencial. Não existe um outro tema, por mais que nós respeitamos. Não existe um outro tema tão emergencial quanto este. Obsessão, desobsessão. Porque no princípio de todo transtorno há uma obsessão. Ninguém contrai uma obsessão sem a presença, da imoralidade. Ninguém contrai uma obsessão sem a presença da imoralidade. Então é preciso ser um imoral, é preciso agir contrário aos desígnios de Deus para que se instale ali aquelas energias deletérias de espíritos sofredores, de espíritos das trevas, de irmãos nossos obsessores. Já que nestas condições todos desfrutamos desse atributo negativo, que é a obsessão. Chafurdamos com a nossa loucura, enquanto fazíamos sofrer os seres que nós se aproximavam. Enquanto fazíamos sofrer os seres que de nós, aliás, se aproximavam. E também o inverso, porque a pergunta é esta: quem é o obsessor? E quem é o obsidiado? Na lei de causa e efeito, de ação e de reação, é óbvio que no corpo físico, devido à parca evolução, devido à parca sensibilidade, devido os parcos raciocínio, bom senso, o hábito da humanidade é julgar aquilo que fisicamente ele visualiza, mas será que ele de fato visualiza 100%? É óbvio que não. Principalmente numa trama
obsessiva. Por isso que não se enganem, não soluciona uma obsessão em apenas em um atendimento de desobsessão. Obsessão é um trabalho de desobsessão a vida toda. Porque a vida toda o ser encontra-se obsidiado. Quando não vulnerável, acessível às influenciações de diversas espécies. Porque pode-se livrar-se desse aqui agora, mas na vulnerabilidade acessível a atrair na influenciação outros que por ali se encontram. Vamos para o próximo vídeo.